Racional de um treino avançado. Bom, o racional do meu treino no caso. Bom, pessoal, algumas semanas já eu tenho sentido a necessidade de mudar alguns aspectos no meu treino. Coisas minuciosas que eu acredito que possam fazer alguma diferença no longo prazo. Então, decidi vir compartilhar com vocês e explicar o racional por trás dessas mudanças. Bom, primeiramente, a gente precisa definir o que é um praticante avançado. Você sabe me dizer do que se trata? Como a gente classifica ele? A gente pode dizer que existem alguns tipos de classificação, mas creio eu que uma delas seja predominante. Bom, a gente pode caracterizar se ele é avançado ou não pela sua composição corporal, pois aí se tem pois aí, porém, porém esse fator ele tem um ruído, que é a questão da genética. O cara pode ter uma genética fenomenal e ter muito desenvolvimento sem saber treinar efetivamente, ou até mesmo não ter grandes levantamentos. Por exemplo, não que você tenha que levantar grandes pesos para ser um praticante avançado, porém tem uma certa relação com a carga que você ergue com o seu nível de praticante, avançado, iniciante ou intermediário. Outra questão seria a questão da consciência corporal em relação aos exercícios. O quão bem o praticante executa aqueles exercícios, não é mesmo? Então ele pode executar muito bem os exercícios, porém não ter um físico assim tão desenvolvido. Porém, o que acredito que seja o melhor preditor para definir se ele é avançado, intermediário ou iniciante é a questão da carga. Por quê? Porque com o avançar da sobrecarga progressiva em relação ao seu peso corporal, principalmente em multiarticulares pesados, como supino, agachamento, terra, alguma remada, isso nos diz muito sobre o praticante, o quanto ele consegue recrutar de unidades motoras para aquela intensidade. Provavelmente vai condizer com uma boa técnica, se for muito alto, e assim segue-se. Eu acredito que essa seja o melhor preditor para definir isso. Eu, infelizmente, ainda não contenho grandes levantamentos, porém, alguns deles se destacam um pouco mais. Por exemplo, o meu terra, ele é um terra de 200 quilos no máximo, e o meu peso atual é 76. Então é um pouco mais de 2 quilos por peso corporal, duas vezes o meu peso corporal. Meu supino é de 100 quilos e o meu agachamento livre já chegou a 150. Isso para 3 repetições mais ou menos. Só o terra que foi uma repetição só. Bom, então é esperado que o meu 1RM seja um pouquinho maior do que isso. Acredito que conciliando isso com o meu nível de desenvolvimento físico, juntamente com a minha consciência corporal, eu acredito de forma justa que eu posso me considerar alguém avançado ou quase avançado. Bom, primeiramente, a gente vai dar uma olhada no meu treino atual e depois as mudanças que eu fiz, ok? Eu faço PPL 2x, 3 dias de treino e 1 de descanso nessa sequência, então não tenho dia de treino fixo. Não é toda segunda que eu treino a mesma coisa. Amanhã é segunda-feira, por exemplo, e vai cair o meu dia de terra. E no dia seguinte vai ser o meu descanso. E assim vai seguindo, vai fazendo uma rotatividade de mais ou menos 8. Mais ou menos não. Uma rotatividade de 8 dias. É um split de 8 dias. Tudo bem? Nesse sentido, eu gosto muito da repetição dos exercícios. Não muitas variações de uma sessão para outra para estar fazendo aquele acompanhamento fino. Porém, há de se combinar que com o avançar é interessante a gente estar se dispondo de mais variações para estar progredindo em mais coisas, mais exercícios no caso, certo? Então, a primeira medida, um primeiro encontro, eu recomendaria você deixar exercícios mais repetidos. Se você treina 2, 3 vezes na sessão, talvez fazer o mesmo exercício algumas vezes, até você atingir uma certa estagnação nesse exercício. Aí você adiciona uma variação. Eu acho nesse sentido bem interessante. Eu gosto muito do PPL pela questão da gente conciliar alguns agrupamentos musculares, não muitos, como numa rotina de full body, upper lower, torso limbs, ou até mesmo. Torso limbs não. Torso limbs eu acho que não. Acho que torso limbs fica legal. Não. Não sei. Não. Torso limbs não. Esquece. Torso limbs não. Ou anterior e posterior.
A PPL eu gosto dessa divisão um pouco mais especificada, um pouco mais segmentada, certo? Então, por exemplo, no meu push eu consigo trabalhar os 3 padrões das principais angulações do supino, o ombro e o tríceps completinho, bem bonitinho. Esse aqui seria o meu treino, o push A, e ele se repetiria no push B. O intervalo entre cada treino é de mais ou menos 96 horas. Eu já percebi também que eu sou um indivíduo que precisa de um pouco mais de tempo de descanso. Em 2025, eu fiz uma rotina upper e lower durante uns 4 meses por aí. Gostei bastante, tive uma evolução, foi uma experiência muito positiva com esse baixo volume por sessão dos agrupamentos musculares em geral, porém eu não me adequei bem. Eu recorrentemente estava entrando naquele estado de fadiga, sabe? Muito cansado e tal, e eu via isso principalmente na questão do terra. Porque no meu upper e lower, eu não fazia upper e lower descanso, upper e lower 2 descansos, que é o comum, treinar segunda, terça, quinta e sexta. Não, eu fazia 2 para 1. 2 dias de treino, 1 de descanso, 2 dias de treino, 1 de descanso. Acabava que o tempo para se recuperar para fazer o terra era pouco. Eu precisava estar num split de uma rotatividade de 3 exercícios naquele carinho específico. Nesse sentido, eu voltei para o meu push pull legs, porém com uma outra visão, uma outra cabeça em relação ao volume de treino e frequência, pois o upper e lower me ensinou bastante. E nesse sentido, venho seguindo essa rotina, evolui bastante já dentro dela. É a rotina que está me permitindo bons ganhos sem acumular aquela fadiga chata, aquele cansaço. E estou seguindo bem, estou gostando bastante. Bom, nesse sentido, o meu push A começa com barra livre, vai para o supino inclinado com halteres, crossover, desenvolvimento, elevação lateral nos halteres, unilateral e na máquina, tríceps pulley e tríceps unilateral na polia. Emílio, por que você decidiu mudar algumas especificidades que a gente ainda não viu? Você deve estar vendo na tela o treino, tudo bem? Eu acho que não há necessidade de entrar em detalhes aqui agora. Vamos entrar nas variações, as mudanças que eu fiz e os porquês. Mas, primeiramente, o porquê de eu ter feito mudanças. Pela estagnação. Eu percebi que alguns levantamentos meus, eu não estava mais progredindo. Por exemplo, no treino de push, cara, eu tô muito estagnado em tudo. É uma variação, um exercício ou outro que eu consigo progredir. Por exemplo, o tríceps pulley. Eu, enfim, zerei o stack da polia. A variação que eu faço é com as costas apoiadas na polia para ter uma melhor estabilidade. E eu zerei. Então esse é um exercício que eu não mexi. O francês unilateral também não vi necessidade. Então os exercícios mais potentes, digamos assim, seriam esses multiarticulares aqui, como o supino e até mesmo o desenvolvimento. O desenvolvimento aqui ele tá com halteres, mas eu fiz, cara, eu já tô, ó, muito tempo, mais de 6 meses fazendo ou no Smith ou numa máquina. Os halteres 2 semanas pra cá. Então não considere esse aqui. Considere que os halteres foram uma mudança também. Eu esqueci desse detalhe. Eu percebi no meu físico uma avaliação própria e também de alguns colegas, um colega específico, que eu precisava melhorar um pouco o meu deltoide. E isso ia muito de encontro com também a minha opinião e com o que estava acontecendo no meu treino. Então, por exemplo, os meus deltoides, eu não estava dando um estímulo suficiente. Eu estava fazendo desenvolvimento com halteres e uma elevação lateral na polia. 2 séries válidas só de lateral, focado no lateral. Aqui já está um incremento novo, mas era só o unilateral na polia. Aí eu adicionei unilateral na polia, eu adicionei com halteres unilateral e lateral na máquina específica. Por que eu mudei para o halteres em vez de estar na polia? Que a polia a gente mantém uma tensão constante, tal, adesão, mudança, monotonia, uma questão de uma sensibilidade melhor com os halteres, ainda mais fazendo de forma unilateral, então eu seguro os dois dumbbells na mão, faço primeiro um lado e depois o outro. Percebo um perfil de contração muito bom e elevação lateral na polia, tudo bem? O pull A, a gente começa com uma remada live, começo,
upper back, então ela tem um apoio para peito, e já que ela é upper back, o cotovelo vem bem aberto, perfeito? Com foco ali nos trapézios em geral e também ali nos romboides, posterior, enfim. Sigo para outra remada também focada em upper back, porém essa aqui ela é uma remada livre. É uma remada no cabo, onde a gente faria o triângulo, a remada triângulo clássica, mas eu faço mais uma em upper back com a barra do pulo em frente, perfeito? Apoio, jogo meu tronco um pouquinho para frente, eu vi que é uma recomendação interessante, que na remada com apoio de peito, foca em upper back, tu apoia mais o seu diafragma e fica um pouco mais para trás. Com a remada livre, você joga um pouco para frente e você vai ter um perfil melhor ali de contração, algo assim. E a questão aqui, eu mantenho boa estabilidade em ambos os exercícios. Eu não utilizo muito de balanço corporal, não. Eu gosto de manter a estabilidade para mandar uma maior especificidade. A questão do roubo, ela é muito variável. Eu estou vendo um estudo, um artigo ali, que fala sobre isso e da sua interferência na hipertrofia. A tendência é que não se tenha grande interferência significativa roubando ou não roubando, desde que o estímulo ele seja igual. Então, por exemplo, é mais interessante a gente fazer de uma forma estável, porque a gente consegue segmentar o estímulo de forma mais precisa. Mas se você estiver fazendo de uma forma roubada, digamos assim, e também conseguir aplicar uma alta tensão mecânica, igual a no perfil mais estável, vai ter um resultado similar, por mais que você tire repetições a mais roubando. Tudo bem? Então a qualidade, esse é mais um estudo que evidencia que a qualidade a qualidade da série é algo de suma importância. Bom, sigo para uma puxada no triângulo, 2 séries, remada baixa no triângulo, um pull down, uma série. Recentemente só que eu comecei a fazer pull down, tá? Também não fazia, ó, muito tempo, muito tempo. Pro latíssimo era só essa puxada no triângulo, aqui, e essa remadinha aqui no triângulo bem focada no latíssimo. Rosca Scott e rosca no banco. Os meus legs, o A e o B, eles se diferem entre um e outro. Esses dois treinos, push A e pull A, tanto push B e pull B, que eu faria daqui 96 horas, eles são iguais. Eles se repetiam da mesma estrutura, tudo bem? Isso foi uma mudança que eu fiz agora, que eles se mudam alguns parâmetros. Mas o legs é algo que tem uma diferença. No primeiro legs, eu começo com agachamento no Smith, uma top set de 3 a 6 e duas back off de 5 a 9. Sigo para panturrilhas, variação 1, cadeira extensora, panturrilhas novamente, banco romano, cadeira flexora e abdômen. O legs B, começamos do terra, RDL, panturrilha, flexora, panturrilha novamente, a variação 2, cadeira extensora, adutor, abdômen. Certo? Aqui não tem muita coisa a se falar. Eu vejo que as pernas são um ponto mais forte do meu físico, então não tem tanta invenção, digamos assim. É mais o básico que sempre funcionou. Agora, para as variações. Eu marquei aqui no rosinha. Ai, o rosinha. As variações a gente vai estar olhando entre o push A e o push B, pull A, pull B. E assim a gente vai ver. A mudança mais significativa no push A foi o supino reto no Smith. Eu tô muito estagnado nesse cara, no supino barra livre. Não tô conseguindo passar. O fato de ter que ter um spotter ali comigo tá me incomodando. Então decidi adicionar uma variação, que é o supino reto, é o mesmo perfil, né, o mesmo vetor ali, só que no Smith. Eu não curto muito por conta de uma individualidade minha. Eu sinto mais esse ombro, geralmente, quando eu vou fazer em qualquer máquina, porém é um sentir um pouco... Cara, nunca me prejudicou. Eu fiz durante meses e meses o supino no Smith, era só um incômodo temporário. Só que na barra livre eu não sinto nada. E tem um progresso. Então, entre um e o outro, eu prefiro o que não tem dor, né? Não tem sofrimento adicional. Mas creio eu que eu não vou ter problemas com esse agora. Adicionei então, o supino Smith. Aí no outro push é o supino reto barra livre. Seguindo essa mesma lógica de uma top set de mais força, né? Entre 3 e 6. E uma back off de 5 a 9. Simple that.
A gente segue para o supino inclinado com halteres. Vocês podem perceber que, poxa, Emílio, só 4 séries de peito, isso aqui tá variando. Eu tô testando, cara. Porque eu já cheguei a fazer com 9 séries em algumas épocas, 12 nas épocas que eu tinha menos resultado. E eu percebo que quanto menos séries de peito eu faço, melhor o meu peito se desenvolve. Então, atualmente, eu reduzi para 4, que seria o meu volume mínimo, eu acredito. E eu oscilo esse volume de 4 a 7, mas depende da fase. Então, eu estou numa restrição calórica leve. Estou perdendo 0,2 grama por quilo, 200 gramas por semana. Com em uma leve restrição calórica, 4 séries por sessão, pois são 8 séries semanais, o que é bom. Eu me mantenho bem. 5 séries, não vi diferença, nem com 6 séries. E testando durante várias semanas. Nesse sentido, eu optei por reduzir temporariamente para o mínimo e aplicar a variação e ver como eu vou responder. O último treino que eu fiz com 4 séries, que foi mais recente, eu tive um pequeno ganho, eu senti, pelo menos nos halteres. Eu vi que a minha última repetição saiu muito mais fácil do que no último treino. Então ela não saiu super espremida, ela saiu bem. E a oitava, quando eu fui puxar, espremeu e travou. Isso, na minha opinião, foi um bom indicativo. Agora sim, passamos para o desenvolvimento com halteres. Aqui eu fico em dúvida em manter 2 séries ou uma, por conta do supino inclinado, que chama bastante o deltoide anterior ali. Na elevação lateral, na máquina, eu adicionei um rest and pause. Eu tenho visto bastante, acompanhado muito o conteúdo do Mr. Sizing e vejo que ele é bem aderente a essas técnicas de avançadas, que são técnicas de aumento de volume, sem necessariamente aumentar as séries de trabalho. É uma forma de aumentar a densidade do treino, aumentar o volume e, particularmente, essas técnicas que envolvem manter a intensidade no talo me chamaram muita atenção, diferente de técnicas mais metabólicas, como o drop set, qual que é aquela lá que tu faz o isolador e vai pro multiarticular, pré-exaustão. Achei ela mais interessante, pois você mantém uma alta tensão, né, e muitas repetições efetivas. Me chamou muita atenção e decidi testar. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, o tríceps pull eu mantive, porque ainda há uma progressão nele, majoritariamente. O unilateral na polia é mais complemento mesmo. E vamos para o pull-A, que foi onde teve as maiores mudanças entre um e o outro. O push-A não teve muitas mudanças, foi só o supino que mudou mesmo. O resto seguiu igual. E o pull-A foi o que mais mudou. Pois também nessa avaliação própria do meu físico, eu percebi que eu preciso de maior expansão de dorsal. Minha dorsal precisa expandir mais. Então eu dividi meus treinos entre começar com o upper back e começar com o latíssimo. E também adicionei um pouco mais, uma ou duas técnicas avançadas. E também adicionei um trabalho isolado para o posterior. Pois o posterior, como vocês podem ver, ele não está aqui. Eu não fazia nenhum exercício isolado do posterior. E, guys, eu não senti necessidade. Tanto é que eu vou botar uma foto para vocês das minhas costas de um antes e depois, de um período de 4 meses, mais ou menos. E vocês vão ver que o meu posterior, aquela região ali, se desenvolveu bem, mesmo sem um trabalho isolado. Eu estou isolando agora porque quando eu faço as poses, eu estou sentindo falta dele. Eu estou sentindo falta. Então, nesse sentido, eu quero tentar trazer mais ele. Simples assim. Bom, vamos dar uma olhada. O pull A, ele é mais parecido com aquele outro pull que a gente acabou de ver. Começamos com uma remada life, upper back, porém aqui eu adicionei o muscle rounds. Treino sim e treino não. O treino sim e treino não tem o intuito de verificar se a carga recorrente, a minha carga situacional, está tendo uma melhora de desempenho, aumentando repetições efetivas, ou até mesmo me possibilitando colocar mais peso para as mesmas repetições. Então, é uma testagem que eu estou fazendo. Eu gostei bastante da Muscle Rounds.
Não tô fazendo o modelo que o Mr. Sizen ele faz, que o Mr. Sizen faz como? Ele, ele, ele estipula uma carga para você travar mais ou menos no quarto round, dropa 30% e segue mais os dois últimos rounds, que seriam os 6, o quinto e o sexto. E no sexto round é até a falha. Se não travou na quarta repetição, vai até travar. Eu estou aderindo ao modelo mais clássico, que é você ter apenas um ponto de falha. Ponto. Achei interessante, gostei de aplicar essa técnica avançada nessa remada em específica, porque quando ela fica muito pesada, eu não tenho uma boa sensibilidade ao estímulo. Com o Muscle Rounds, eu reduzo um pouquinho a carga e consigo ter um perfil melhor, uma sensibilidade melhor. Eu tô evitando falar sentir, porque sentir é foda, né, cara? Sentir é foda, mano. Mas é uma questão de adesão, testagem. Gostei. Essa remada baixa pronada é a RBP que eu falei para vocês. Mantive 3 séries aqui. Ela até que me puxa bastante. Um detalhe que eu não falei sobre essa remada é que eu faço as repetições completas, deixo uma na reserva e faço só a retração escapular. Só a retração escapular. Porque ainda sobra para os trapézios efetivamente. E eu gostei. Tenho feito, percebi que principalmente esse carinha mais alto aqui parece estar maior em evidência. E foi o motivo que fez eu mudar entre um treino mais voltado para o upper back e outro para o latissimus. Pois eu comecei a achar que meu trapézio estava começando a ficar mais alto do que meu ombro poderia acompanhar. Pegou a visão? Bom, sigo para o posterior na polia. Essas 3 séries aqui é super tranquilo. Faço 7 a 10. Ah, tudo até a falha, tá? Tudo até a falha. Até a falha total. Falha total, não sobra nada na reserva. Essas 3 séries aqui não me desgastam. São rápidas de se fazer. É um lado e depois o outro. E perfeito. Já fiz uns 2, 3 treinos com esse ombro isolado e tô gostando. Achei legal. Passo para remada no triângulo, 2 sériezinhas, pull down. Ah, esse pull down aqui tá 2 séries de pull down, é sério? 2 séries? Ah, sim, 2 séries de pull down. Scott e banco 45. Scott e banco 45 são 2 perfis ótimos. Eu poderia substituir, se eu quisesse uma variação a mais, a rosca Scott pela rosca direta, que eu gosto bastante também, mas eu tenho progredido muito na Scott. Mesmo nessa situação de restrição calórica. A cada uns 2, 3 treinos eu consigo aumentar 1 quilinho, 2 quilinhos e manter as repetições efetivas. Tô achando bem legal. Essa rosca no banco 45 eu faço numa máquina adaptada. Então, eu vi o Vitor Biso fazendo, gostei bastante da variação, eu não sei como explicar para vocês. É uma máquina que tem encosto pro braço, inclusive, só que você se joga o tronco um pouco para frente, seu braço fica lá atrás e você faz esse perfil do ângulo de 45 graus e com o encosto do braço. Então você extrai demais. É uma máquina, então a percepção de esforço é baixa, e isso é bom, porque você está no último exercício do treino. Com os halteres, eu gosto de fazer no banco 45 com halteres, mas ultimamente eu tenho feito numa máquina, uma variação. Legs A. Percebo que o abdômen é um ponto fraco meu, e isso é uma questão de morfologia. Vocês podem verificar aqui que o meu externo, ele é muito para frente, ele é muito saltado. Então tem é o peito de pombo, né? Aquele peito de pombo. É até mais difícil de preencher o peitoral por conta disso, desse fator. E acontece que minha barreira abdominal fica muito distante da minha barriga. Então eu tenho que fazer um trabalho absurdo para meus gomos aparecerem. Cara, eu tenho que estar com o BF realmente muito, muito baixo. E sabe aquela questão de utilizar o abdômen para ver a sua qualidade de off? Não serve para mim. Não serve porque, cara, meu abdômen some rápido, infelizmente. Mas essa aqui é uma tentativa de estar talvez consertando isso, melhorando isso. Bom, seguimos para o agachamento no Smith. Eu já fiz esse treino aqui, tá bom? Não percebi
mudança de desempenho no Smith, fazendo o abdômen primeiro. Inclusive, eu fui melhor fazendo o abdômen primeiro, porque a minha ida para academia é uma meia hora a pé, andando. E cara, quando eu chego lá eu tô um pouquinho cansado. E fazer o abdômen primeiro foi como um descanso, até chegar no agachamento. Aí, vamos para panturrilhas, variação 1. Decidi colocar um rest pause aqui, nas duas últimas séries. Por quê? Porque panturrilhas aguenta muita porrada. E eu quero aumentar efetivamente o meu volume de treino de panturrilhas. Eu acho que pode ser algo interessante a estar fazendo. Acho que tem combustível para isso. Eu não sinto grande desgaste fazendo rest pause nas panturrilhas, eu já testei. Meu única questão é, eu coloco o rest pause na variação 1 ou na variação 2? Eu coloquei na 1 porque eu tô um pouco mais apto, tô mais energético, mais motivado, digamos assim. Passamos para extensora, normal. Aqui a gente podia colocar 2 séries, mas eu deixei 3. Mas dá para colocar 2 tranquilo, tranquilo. Variação 2 da panturrilha, por que variação 1 e variação 2? A variação 1 é com os joelhos estendidos, porém num leg horizontal. A variação 2 é em pé, na máquina apropriada de panturrilhas. Por que eu não faço só em uma? E por que eu faço essa variação? Principalmente pelo perfil de alongamento. Na variação do leg, eu consigo alongar bem a panturrilha. Na outra, a máquina é muito alta para mim, eu sou mais baixo do que a máquina permite. Então as minhas panturrilhas não ficam tão alongadas quanto eu gostaria. Então eu trabalho nessa variação 2 um perfil de contração muito maior. Muito maior. E partimos então para o trabalho de posterior, banco romano com foco no posterior. Então tem minha perna aqui, né? Aqui, ó. Aqui é meu quadril, imagina que aqui é meu tronco, tá? O banco daí ele fica mais na minha coxa. Se eu fosse trabalhar mais, foco maior nos meus eretores de coluna, o banco ficaria, o apoio ficaria mais próximo do meu quadril. O apoio fica mais próximo ali da coxa, joelho, então a gente acaba recrutando bastante o posterior. Faço com as anilhas, né? Seguro umas anilhas ali, fechou. Seguimos para a cadeira flexora e na última série, muscle round. Já fiz esse treino, achei legal, inclusive o muscle rounds no último exercício não achei ruim, achei até bom, melhorou, gostei. Bom, e legs B. O legs B, cara, praticamente não mudou nada em relação a esse outro legs B aqui. Tô mantendo o terra, uma série de trabalho, seguida do RDL, cadeira aqui eu mudei, né? Primeiro a gente faz a cadeira flexora, aí vai para os trabalhos de panturrilha, variação 1, e aqui eu tô em dúvida se eu boto a técnica ou não boto, porque eu ainda não fiz nesse treino aqui. E o terra, eita porra, o terra ele é muito mais, né, punk do que o agachamento, pelo menos na minha percepção, por isso que é só uma série. Aí segue pro RDL ainda, é punk. Aí eu não tenho certeza. Vamos ver como é que eu vou estar. Aí eu faço a panturrilha, subo para fazer o abdômen, porque, cara, eu já percebi, se eu jogo o abdômen no final da sessão, ainda mais no dia de terra, eu não faço. Ou eu faço muito cagado. Então eu joguei o quanto antes. O quanto antes eu joguei. Desço, faço a variação 2 da panturrilha, cadeira extensora, adutora, cardio casa. Guys, basicamente é isso. A gente viu o pool 2, o pool B. A gente viu o pool B, a gente não viu o pool B. Vamos ver o pool B e finalizar o vídeo. Bom, o pool B, então eu passei a começar com a puxada para ter esse foco maior no latíssimo e sigo no pull down. Rest em pause na última série. Cara, mas aqui eu acho que eu vou fazer uma mudança. Eu não sei se eu vou deixar o rest pause. Eu acho que eu vou colocar o muscle round. Porque na puxada ali, eu acho que não é um exercício tão adequado. Não é tão estável assim para fazer. Provavelmente o muscle round entraria com melhor destaque. E eu não coloco no pull down porque eu não vou ter estabilidade. O meu pull down ele já é um pull down um pouquinho mais pesado, então a carga me puxa bastante. O pullover que tem ali na academia não vira comigo, não sinto um bom perfil nele.
Eu gostaria do pullover Nautilus, né, que é bem vertical. O pullover de lá eu fico tem uma inclinação, não achei legal. Parto para RBP, que é a remada baixa pronada, com foco em upper back, 3 séries. Aqui, nesse treino, eu tiro aquela remada life ultra pesada, aquela punkzona, e deixo só essas 3 séries. Foco em ombro posterior, rosca Scott, rosca 45. Tem uma mudança, uma diferença, né, no volume desse treino para o outro, eu acredito. Eu não com certeza, né? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse aqui tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uma série que é... Ai, meu Deus, óbvio que seria só uma série, né? Vergonha, acabei de passar, cara. Que se ferre, que se foda. O que eu poderia fazer talvez fosse aumentar um pouco mais ainda o latíssimo, né? Uma série talvez a mais de pull down que isola a região. E segue-se assim. Bom, pessoal, esse foi as mudanças que eu fiz no meu treino. O implemento dessas técnicas avançadas veio com o intuito de aumentar o volume de treino sem ter que adicionar novas séries. É algo também que eu tô querendo testar em mim para poder trazer um feedback futuro para pessoas que eu acompanho, que eu vou auxiliar, coisas do tipo. E seguimos, não tem muito mais o que falar. Essas questões aqui, pô, não colocar a panturrilha no final, colocar ela mais no começo, são questões de adesão, questões também que envolvem prioridade. Pô, Emílio, você falou que o seu ombro lateral é uma prioridade. Por que ele está quase no fim da sessão? Porque ainda que o desenvolvimento do meu ombro lateral seja uma prioridade maior do que o meu desenvolvimento no supino, eu gosto de fazer mais o supino do que a elevação lateral. E eu não vou colocar em segundo exercício, eu vou colocar ele bem aqui onde ele está, porque eu quero, e esse é o meu treino. E eu não sinto prejuízo na questão de progressão. É muito pouco volume de peito, cara, para ter algum tipo de prejuízo aqui. Pode ser que eu tirasse mais repetições efetivas, fosse melhor, efetivamente seria melhor colocar os estímulos laterais primeiro, mas eu não quero. Vou deixar assim, tô feliz, tô satisfeito, e é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do racional por trás do meu treino, e fiquem com Deus, amém? Tamo junto.